Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Estou muito feliz hoje de poder estar aqui falando com vocês, mas além de estar aqui hoje falando com vocês, por esse dia tão especial que é o dia de batismos, onde não só hoje a gente faz esse tempo do batismo, dessa representação, mas porque cada pessoa que foi batizada ali, na verdade representa uma história. Algumas delas, eu, o pastor Tiago, os outros pastores fizemos entrevistas, ou acompanhamos e conhecemos um pouquinho mais, e é muito legal conhecer a história de cada pessoa. Não simplesmente um número ou um momento, mas histórias de pessoas que um dia se renderam aos pés do Senhor e foram salvas por Ele. E é muito interessante a gente começar a presenciar e participar de momentos tão gostosos como o batismo dessas pessoas que tiveram encontros com Jesus. Essa noite eu quero conversar contigo sobre uma nova série que Deus tem colocado no meu coração, de mensagens que eu tenho preparado em casa. Estava em casa um dia orando e lendo a Bíblia e pensando, Deus, queria criar alguma coisa diferente, uma série diferente. E aí Deus foi me trazendo a vontade de falar sobre oração. Na verdade, sobre orações que estão na Bíblia, orações que estão relatadas de alguns personagens dentro da palavra de Deus que têm as suas orações inteiras descritas em alguns momentos difíceis ou momentos de louvor a Deus também. E aí eu comecei a pensar num nome para a série. Aí eu pensei naquela criatividade assim, né? Aí eu pensei, coloquei assim, ó, orações que Deus gostaria de ouvir. Nossa, que nome legal. Aí fui descobrir que era um livro do pastor Pascoal. Eu falei, para não ser plágio, então não é esse, tá? É orações da Bíblia mesmo, simples e fácil, pra você decorar mais tranquilo, tá bom? Para não ficar plágio, né? Fica, complicado, é meu chefe, né, velho? É complicada a coisa, tá bom? É muito interessante quando a gente começa a estudar essas orações. Tem algumas orações que a Bíblia vai relatar, como por exemplo, as orações de ação de graças, a oração pessoal de Salomão, a oração que ele faz em público, com promessas a Deus que ele vai fazer também, a oração de Ezequias no templo, a orações de ações de graças de Davi, Jó, Jeremias, Daniel, Jonas, ou a oração de Jesus, Getsêmani, ou o Pai Nosso. São tantas as orações que são descritas na palavra de Deus. E nessa noite, eu queria, junto contigo, a gente estudar uma dessas orações e a gente poder entender não somente o que Deus gostaria de ouvir, mas também como esses homens e mulheres de Deus oraram em alguns momentos difíceis ou momentos de louvor à sua vida, e quais as lições que nós podemos também aprender a partir disso. E hoje eu quero conhecer com você um pouquinho mais sobre a oração de Jonas. Se você está com a tua Bíblia aí, pode deixar ela aberta em Jonas, no capítulo 2, a gente vai estudar hoje do versículo 2 até o versículo 9, que vai mostrar essa oração de Jonas num momento super difícil que ele também estava vivendo. Se você está com o teu celular, pode usar o celular para ler a Bíblia, não tem problema, fica tranquilo. E antes de começar o culto, eu estava orando, falei assim, Senhor, se alguém usar o celular para outra razão que não seja ler a Bíblia, seja mensagem do WhatsApp, joguinho, Candy Crush, ou seja qualquer outra coisa, que o Senhor levante essa pessoa 3 vezes de madrugada para ir no banheiro, nesse frio de Curitiba. Então, irmão, se você levantar as 3 lá, pode saber, fica de olho aí, tá? Eu escolhi essa oração porque, quando eu estava pensando nessa série de mensagens, estudar um pouquinho essas orações, essa foi a primeira oração que em uma das minhas devocionais, Deus falou muito comigo. Num dia que, mesmo sendo pastor, o pastor vive por isso, com coisas assim também, como você também deve viver. No momento que eu estava meio triste, meio cabisbaixo, desanimado com algumas coisas, e aí essa foi a oração que Deus utilizou para animar o meu coração. Eu queria hoje, estudando a palavra de Deus, poder trazer um pouquinho disso que Deus falou comigo durante esse devocional também. Acompanha comigo a oração de Jonas no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim.
Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Mas com voz de gratidão eu te oferecerei sacrifício, o que te votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar mais uma vez? Baixe tua cabeça onde você está. Deus, eu quero te agradecer por esse culto, Deus, pelos batismos, pelas vidas que foram transformadas, Deus, e a gente pode ver isso na vida de cada uma dessas pessoas. Mas eu também quero pedir, Deus, nesse tempo que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou comigo quando eu estava lá no sofá da minha casa, fazendo essa devocional, num dia um pouquinho mais triste. Quero pedir que o Senhor venha a falar conosco, Deus, e nos ajuda a entender, Deus, a Tua Palavra, num texto que muitos aqui, que são de igreja, já conhecem, numa história que quando a gente cresce aqui na igreja ou em outras igrejas, nas histórias preferidas das crianças. Mas Deus, nos ajuda a entender a profundidade daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus, amém. Essa oração do versículo 2 até o versículo 9 do capítulo 2 de Jonas é a oração que Jonas faz dentro da barriga desse grande peixe. Você deve conhecer essa história. Deus chamou Jonas, um profeta bem sucedido, que tinha realizado algumas profecias assertivas, então, e além disso tinha feito uma profecia para o rei, ou seja, era um dos profetas daquela época, muito bem quistos e bem vistos naquele momento. E aí Deus pede para ele ir pregar numa outra cidade, numa cidade que era inimiga do seu povo, do império assírio, que era a cidade de Nínive. E aí o que Jonas faz? Foge. Jonas foge porque ele não quer quebrar o seu orgulho, porque ele não quer pregar para aquele povo, porque ele não acreditava que aquele povo merecia a salvação do Senhor. E ele foge e tenta ir para a cidade de Jope, pega um barco. Durante o percurso, uma tempestade encontra-se com esse barco. Os marinheiros começam a ficar desesperados, sem saber o que fazer. Começam a perguntar para as pessoas o que estava acontecendo, até que estava lá Jonas descansando embaixo do barco e descobrem que Jonas estava fugindo de Deus. Para resolver a situação, jogam Jonas no mar. Lá no oceano, ele é engolido por um peixe, um grande peixe, e fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. Quando finalmente, depois desse período, ele é lançado novamente à praia, próximo à cidade de Nínive, e aí finalmente cumpre aquilo que Deus havia pedido para ele fazer, que era pregar para uma cidade inteira. E pregando para aquela cidade, Jonas participa de um dos primeiros avivamentos da Bíblia, onde a palavra de Deus, no capítulo 4 de Jonas, vai dizer que aquela cidade inteira se arrependeu e se rendeu aos pés do Senhor. Sabe, o livro de Jonas não é simplesmente sobre um grande peixe que é mencionado apenas 4 vezes em todos os 4 capítulos, ou sobre uma grande cidade, isso muito famosa, mencionada apenas 8 vezes, muito menos sobre um profeta desobediente que é mencionado 18 vezes. O livro de Jonas é sobre Deus, e um Deus que é um Deus de segundas chances, um Deus que escuta as nossas orações, que nesse texto, em 4 capítulos, é mencionado 36 vezes. E se tirasse Deus desse livro, o livro não teria sentido nenhum. Por isso, nessa noite, eu quero poder entender juntamente contigo o que o texto nos ensina, de que Deus sempre ouve as nossas orações, mesmo nos lugares mais distantes, mesmo nas situações mais adversas. E hoje eu quero, junto contigo, encontrar algumas lições que nos ajudam a entender o coração de Jonas nesse momento da oração e nos ajudam a compreender como nós também devemos orar em situações difíceis da nossa vida. Primeira lição que a gente pode aprender nessa oração de Jonas é: Deus responde às nossas orações. O versículo 2 diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Pode parecer muito básico, pastor, mas eu sei que Deus escuta as orações, eu sei que Ele ouve quando eu falo, eu sei que Ele ouve quando eu oro. Na teoria a gente sabe, mas na prática você já passou por um tempo onde a impressão que dava era que a tua oração não passava do teto? Onde você orava por algum assunto, seja lá qual fosse, e a resposta não vinha como você estava esperando,
e as coisas não aconteciam, e você orava, e os dias iam se passando, os meses iam se passando, os anos, quem sabe, foram se passando. E aí, naturalmente, você foi desanimando. Em alguns momentos da nossa caminhada de fé, nós precisamos ser lembrados que Deus escuta as nossas orações. Seja um tempo difícil, seja quando o tempo pode não ser tão difícil, mas a resposta ainda não veio, quando as coisas estão demorando um pouco mais do que esperávamos, Deus continua ouvindo as nossas orações. Ou quem sabe o motivo de não dar a impressão de que você tem que Deus não tem escutado as suas orações, não seja de você reavaliar como têm sido as suas orações. Sabe, quando você está nessa caminhada de fé, e o tempo vai passando e você vai pegando alguns vícios evangeliqueis ou crenteis, sabe? Então, ou seja, vou tomar café, o que eu vou fazer? Vou orar. Eu vou almoçar, eu vou orar. Eu vou jantar, eu vou orar antes das refeições. Não é um problema e está certo, ore antes das refeições. Mas às vezes começa a virar um negócio tão automático que você ora por orar, por um costume, e as palavras que saem não saem mais do teu coração e saem simplesmente de um ritual. E as orações mais diversas. Deus, obrigado por esse alimento, amém. Sabe, não estou pedindo para que você ore 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos antes do almoço, que a comida vai ficar fria, né? E aí o pessoal vai ficar meio chateado com você. Mas será que as orações que a gente tem feito, não só nas refeições, mas às vezes até durante o nosso tempo de devocional, tem realmente saindo de dentro do nosso coração, daquele lugar mais profundo, ou tem simplesmente se tornado um ritual, algo que a gente faz para amenizar a nossa consciência ou para não nos incomodar mais? Aqui na história de Jonas, ele estava tentando fugir daquilo que Deus havia pedido para ele, e ele é lançado ao mar para acalmar a tempestade, porque os outros tripulantes, aterrorizados pela tempestade, buscavam uma causa e lançaram sortes e entenderam que Jonas era a causa daquela tempestade. Lá no meio do oceano, sem saber o que iria acontecer, a referência desse texto do versículo 2 com relação ao abismo não era que Jonas já estava dentro do peixe ou que ele estava no fundo do oceano, mas que a morte estava muito próxima de acontecer. E aí, quando Jonas faz essa oração, a oração ele faz dentro da barriga do peixe, mas esse primeiro versículo se refere a um livramento que Deus tinha dado para ele ao ser jogado de dentro do barco. E a salvação de Deus, no caso de Jonas, vem de uma maneira muito diferente, porque o peixe aqui não é um castigo, mas Deus usa aquele grande peixe como uma salvação para Jonas naquele momento, porque se não fosse o peixe, Jonas teria se afogado, estaria à deriva ao mar. Não sei porque Deus usou o peixe. Deus podia ter usado um barco, os anjos, qualquer outra coisa. Deus resolveu usar o peixe. Quem sabe ele estava precisando ensinar algumas coisas para Jonas naquele tempo ainda também. E aí, Jonas começa essa oração do versículo 2. E nesse começo de oração ele já está agradecendo pelo primeiro livramento. Ele não sabia mais o que iria acontecer, ele sabia que ele estava vivo, não enxergava nada no escuro dentro do ventre de um peixe, mas ele já estava agradecendo porque Deus tinha livrado ele pelo menos do afogamento. O que viria por depois, naquele momento, hoje olhando para o passado, vendo a história completa, nossa, maravilha, mas vivendo a situação, Jonas realmente não sabia o que iria acontecer com a sua vida. E ele fica dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Em um momento de desespero, no fundo do poço, sem ter mais o que fazer ou a quem recorrer, Jonas ora e Deus salva o seu servo. Sabe, Deus respondeu à oração de Jonas, que nem está relatada aqui na Bíblia, que ele está só se referindo nessas primeiras palavras do versículo 2, que provavelmente quando estava à deriva no mar, pedia: Deus, me socorre, por favor. E Deus escuta a oração do seu servo, mesmo de um servo que estava fugindo daquilo que o seu mestre havia pedido para fazer. E Deus responde às nossas orações, assim como respondeu à oração de Jonas num tempo difícil, num momento de desespero, onde ele diz: Deus ouviu a minha voz. Algumas vezes nós também precisamos nos lembrar daquilo que Deus fala através da sua palavra.
clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e insondáveis que ainda não conheces. Ou, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Mas, se você estiver buscando as respostas, a presença do Altíssimo, a primeira coisa que precisa fazer é acreditar. Pode estar sendo difícil, e talvez eu tenha que falar isso 10, 15, 20 vezes para você. Deus escuta a minha oração. Deus escuta a minha oração. Para que você se convença ainda mais disso, de que Deus está realmente ouvindo as suas orações. Porque se você não acreditar, aí fica difícil também, né? Sabe, quando eu comecei a me interessar pela minha esposa, que hoje é minha esposa, na época não era nada naquela época, na verdade, né? Digamos assim. Calma, amor, vai melhorar a história, fica tranquila. Tem que fazer uma moral, né? Quando eu comecei a me interessar por ela, a gente trabalhava num acampamento na Palavra da Vida há muito tempo lá, servindo durante as férias e tudo mais. E eu tinha tido alguns outros relacionamentos que não tinham dado muito certo. Eu estava naquela assim, Deus, não quero mais começar um namoro para depois terminar, e aí se frustrar, e aí você ficar próximo da família, e aí depois não é mais próximo, né? Chato, negócio complicado, né? E aí eu estava orando e estava mais tranquilo, e aí eu já conhecia ela fazia pelo menos uns 4 ou 5 anos, talvez mais até, não lembro agora, se me falha a memória. E aí a gente era amigo de acampamento, de temporada, mas nunca tinha tido nada, da minha parte pelo menos, tá? Digamos assim, né, amor? E aí, depois a gente conversa em casa. E aí, o negócio é sério. E aí, um dia do nada, lá nesse acampamento de volta, ela começou a me chamar um pouco mais a atenção. Eu já conhecia, já era amigo dela, e a gente foi se aproximando um pouquinho mais. Mas eu estava naquela assim, Deus, mas eu não quero começar de volta alguma coisa com alguém que é próximo, e aí vai que não dá certo, né? Aí eu fico mal falado para piorar a situação, e aí das coisas dão errado, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, então eu vou orar. Aí eu comecei a orar, mas eu não falei nada para ela. Mas ela ia viajar, fazer intercâmbio, ia ficar 8 meses fora no Canadá. Aí eu falei, Deus, então eu vou orar 8 meses e esperar ela voltar. Vai que, né? E aí, beleza. Aí eu comecei a orar, mas enquanto ela estava por aqui, fui me aproximando um pouquinho mais, sem deixar nada entender, tá? Ela não entendeu muito, porque quando ela viajou de verdade, aí eu meio que sumi. Eu falei assim, não vou ficar também, né? Porque daí você começa a criar um negócio, vou orar, e se for de Deus o negócio vai dar certo, e beleza. Ela foi, viajou, durante o período desses 8 meses, eu acho que foi mais ou menos isso, né, amor? 6, 7? 6, obrigado, não consegui me enxergar direito ali só. Durante 6 meses eu estava orando, e aí, durante 6 meses eu mandei um e-mail para ela, um só, dizendo que eu tinha comprado um carro. Não sei por que eu fiz isso, mas eu mandei e-mail para ela dizendo que eu tinha comprado um carro. E falei, sei lá, coisa simples, uma bobeira, sei lá, não era nada assim, tipo, deu um parágrafo de e-mail, e foi só. E aí eu fico imaginando ela pensando, que esse piá estranho aí fica mandando e-mail, que comprou um carro e não sei o que lá, tá achando que sua mulher é gasolina, sei lá, né? Ficava pensando nas coisas já. E aí, continuei orando, foram passando-se os meses, chegando perto do final do ano, e a oração já tinha diminuído, não orava mais todos os dias, para, Deus, quando ela voltar, não sei o que, no começo eu orava mais e tal, né? Mas foi muito interessante porque no dia que ela voltou, a gente se viu a primeira vez lá no acampamento, e eu estava no tarefão lavando louça lá, quase dentro de uma panela gigantesca, lavando a louça no acampamento, e aí quando eu vi ela a primeira vez, aquele mesmo sentimento, as mesmas coisas voltaram, eu falei assim, é ela. E aí fui me aproximando um pouco mais e tal, e conversa vai, conversa vem, e a gente começou a orar, e depois de um tempo, e uma novela mexicana gigantesca, que num outro dia eu conto, para quem não ouviu ainda, quem já contou, você escuta numa próxima pregação, porque senão a história é longa. A gente conseguiu começar a namorar e acertar as coisas. Mas é muito interessante porque eu fiquei orando por 6 meses sobre isso. Algumas vezes o sentimento saía, voltava, e depois disso a gente voltou a orar. O tempo foi passando, em alguns momentos eu fui desanimando, mas é muito interessante ver que Deus responde às nossas orações. Uma outra oração que eu gosto muito de lembrar que Deus respondeu na minha vida foi a oração que eu fiz por mais de 25 anos, pela salvação do meu avô. Meu avô faleceu há cerca de 2 anos atrás,
e ele acreditava que ele ia para o céu, porque ele criou 3 filhos, e ele era uma pessoa boa, mas não porque ele realmente um dia conheceu Jesus. E aí a gente orava, ele fez discipulado com um monte de pastor, com um monte de gente, mas nada acontecia, nada dava certo. Eu cansei de contar histórias para o meu avô, da Bíblia, da minha vida, e falar para ele. Mas sabe aquele velho cabeça dura? Tem alguém na tua família assim também? O velho era assim. E aí foi muito interessante como Deus fez, porque Deus me deu o privilégio de ser comigo enquanto ele estava no hospital, e a gente conversando, e em um dos momentos, 3 dias antes de ele vir a falecer, ele aceitou Jesus. Eu fiquei muito feliz, não só por meu avô ter aceitado Jesus, mas por lembrar que Deus responde às nossas orações. De 25 anos. Não orei todos os dias em 25 anos, naturalmente, como talvez você, que tem pessoas que você tem orado e tentado buscar para que pessoas próximas a você venham conhecer Jesus, mas sempre lembrava e voltava a orar, e voltava a orar, e voltava a orar. E foi muito gostoso ver Deus respondendo aquela oração de tanto tempo. E eu não sei por quanto tempo você tem orado, mas sei que primeiro você precisa voltar a acreditar que Deus também ouve a sua oração, e continuar aguardando a sua direção, aguardando a sua resposta. E hoje eu quero te desafiar a orar e pedir para Deus se revelar de uma forma que você consiga compreender. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto está nos versículos 4 e versículo 5. Pode abrir na tua Bíblia, acompanha comigo aí a leitura. A segunda lição é: podemos estar longe, mas nunca fora do alcance do Senhor. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura eu a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Lá dentro do peixe, Jonas estava muito feliz por ainda estar vivo, mas ainda não sabia por quanto tempo continuaria vivo, e não sabia o que iria acontecer naquele momento, e ainda assim estava orando ao Senhor. E no fundo do abismo, onde Jonas acreditava que poderia estar o mais distante do Senhor, foi o lugar onde Jonas entendeu que é onde ele estava mais próximo. E por mais que ele estivesse tentando fugir de Deus, ele nunca poderia estar distante o suficiente. E quanto a você? Até onde você já foi? O quão distante você acha que já chegou? Ou o que você já fez ou deixou de fazer? Sabe, na verdade, o importante não é o que você já fez ou aquilo que te afasta do Senhor, mas o importante é o momento em que você se arrepende das coisas erradas ou desses momentos complicados que você viveu e volta direto para os braços do Senhor. E é isso que Deus mais quer na tua vida, todos os dias. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus e manter a sua boa reputação de profeta. E você? Qual que é a tua história? Qual que é a tua parte de tentar andar longe dos caminhos do Senhor? Qual que é a tua justificativa? Ah, pastor, é o TCC, a faculdade, o trabalho, relacionamentos, outras prioridades. Qual é? Sabe, eu gosto muito de 2 textos que vão nos mostrar um pouquinho como um Deus tão poderoso como o nosso é tão gracioso ao mesmo tempo, de perdoar os nossos pecados e lançar num mar de esquecimento. Deus tem uma capacidade, uma propriedade que é muito difícil da gente conseguir entender e compreender algumas vezes, de que quando eu e você cometemos algum pecado, algum erro, Ele perdoa o nosso pecado e lança nesse mar do esquecimento, como diz em Miqueias e diz em Hebreus. E aí, se você amanhã, na outra semana, acaba caindo exatamente nessa mesma área, talvez seja uma área que você tem dificuldade e comete o mesmo pecado, e aí a gente fica aquela vergonha, né? Assim que comete alguma coisa de errado e a gente cai a consciência, aquela vergonha, não dá nem vontade de orar algumas vezes, mas se você se arrepende disso e fala com Deus e pede perdão, é como se, no momento que você fala assim: Deus, me perdoa porque de volta eu fiz a mesma coisa, eu cometi o mesmo erro. Deus é tão gracioso em lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e nos fazer mais alvos e brancos como a neve, que naquele exato momento é como se Deus olhasse lá de cima para cada um de nós e dissesse: de novo? Essa foi só a primeira vez.
A gente continua lembrando de todas as vezes, mas Deus olha para a gente com uma pureza diferente, que a gente não consegue olhar para nós, que nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Miqueias 7, não precisa abrir, o versículo 19 diz assim, ó: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hebreus 10, do 15 ao 18 diz: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não importa a distância, não importa o quão profundo você já tenha tentado se ausentar da presença do Senhor, o que Deus mais espera de você hoje é que você volte correndo para os braços dele, arrependido, sim, pelos erros e por tentativas de coisas erradas que nós fizemos, mas principalmente com a intenção de um coração arrependido, com a vontade de voltar a novamente caminhar juntamente com o Pai, e voltar para, como o Salmo 121 vai dizer, a sombra do Onipotente, onde não tem lugar melhor. O Salmo 139, no Salmo 139, Davi vai dizer a partir do versículo 7: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Está na hora de voltar a lembrar e recordar que não importa o quão distante você tenha ido, você só está a uma oração de distância do Todo-Poderoso. E quem sabe hoje, no momento de dificuldade, de desespero, ou em rituais que foram se tornando a sua vida, não está na hora de voltar a orar uma oração que vem diretamente das profundezas do seu coração, assim como vieram do coração de Jonas, lá das profundezas daquele oceano. Terceira lição que a gente pode aprender aqui juntos nesse texto: durante os momentos difíceis, devemos olhar para o Senhor e lembrar das suas promessas. O versículo 7 diz assim, ó: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas estava se movendo somente numa direção, para baixo. Ele desce para Jope, desce para o fundo do barco, desce para o abismo, desce para o ventre do peixe. E normalmente quando nós estamos fugindo da presença do Senhor, ou tentando colocar desculpas ou empecilhos, a única direção, espiritualmente falando, que nós temos é para baixo. Exatamente como estava acontecendo ali na vida de Jonas. Sabe o que salvou Jonas? A sua fé na promessa. Que promessa? A promessa que ele fala de olhar novamente para o santo templo, que na verdade faz referência a um texto de 1 Reis, que é mais uma das orações que a Bíblia vai trazer, e nesse caso uma oração do rei Salomão. Essa oração está no livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículos 38 e 40, se quiser acompanhar comigo. É só um pedaço dessa oração, essa oração de Salomão, ela é um pouquinho mais extensa, e Jonas estava aqui nesse momento, na sua oração, no ventre do peixe, fazendo referência a essa oração daquele rei. E diz assim, esse trecho dessa oração em 1 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. E Jonas, nesse momento, citando um trecho dessa oração, o que ele faz é, na verdade, se apropriar da promessa de Deus para a sua vida. O
que ele vai fazer aqui é se apropriar desse trecho, colocando também na sua vida essa sua vontade de olhar novamente para o Santo Templo e direcionando a sua oração, olhando para o Santo Templo, dessa forma, nessa referência de Salomão, era a forma como Deus ouviria ainda melhor a sua oração. E o que Jonas faz naquele momento é, sem nenhuma referência de espaço ou lugar, simplesmente ele começa a olhar para cima, tentando mostrar que essa referência de olhar para cima seria o mesmo que olhar para o Santo Templo de Deus. Quais são as promessas de Deus que você precisa voltar a lembrar e que te trazem esperança? Que Ele vai cuidar de você, que Ele nunca vai te abandonar, que Ele estaria com cada um de nós todos os dias até o fim dos séculos. Quais são as promessas que Deus está falando agora, nesse momento, no seu coração, que você precisa voltar a lembrar de que Ele está ouvindo a tua oração? Quais são? Pela fé, Jonas voltou os olhos para o templo de Deus, a sua única forma de olhar para cima, e pediu ao Senhor que o Senhor o livrasse daquele momento difícil pelo qual estava passando. Deus cumpre a sua promessa e responde a sua súplica. Quando no versículo 7 ele diz: eu me lembrarei do Senhor, vai significar agir tomado por base o seu compromisso comigo. Compromisso de quem? De Deus para com Jonas, através dessa oração feita por Salomão há muito tempo atrás. Não sei como você chegou aqui no culto, está passando por um tempo difícil na vida, mas o que eu sei na minha vida e a partir desse texto é que, independente das dificuldades, independente dos problemas que você pode vir a enfrentar quando sair daqui, se você olhar para Deus e olhar para cima e deixar Deus voltar a cuidar da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades, as dificuldades vão continuar sendo difíceis, mas vão parecer mais fáceis, porque você vai ter o Senhor que fez os céus e a terra do seu lado. Ele que vai à frente e batalha nossas batalhas, para quando chega o momento certo, a gente pode chegar e só colher os despojos. Esse Deus que nós precisamos voltar a lembrar das promessas, de que está ouvindo as nossas orações. Quando eu era mais novo, tinha uns 14 anos, não faz tanto tempo assim, tá? Apesar dos cabelos brancos, eu sei. Eu e minha família, meu pai, Deus falou muito com os meus pais, e meu pai era pastor, já era pastor naquela época também, e a gente foi passar um tempo num outro país, nos Estados Unidos, e a convite para ele assumir um ministério em uma igreja luso-brasileira, lá na cidade de Miami. A gente passou um tempo naquele lugar, que foi muito gostoso. O programa era ficar mais tempo, mas infelizmente Deus nos mostrou que aqueles 6 meses era o tempo que Deus tinha para a gente naquele lugar. E aí quando passou esse tempo a gente voltou aqui para o Brasil e para a nossa realidade. Mas no 5º mês que a gente estava lá, um mês antes de voltar, junto com a igreja, a gente tinha programado um passeio, né? Era um feriado, uma coisa assim. A gente foi num parque, a gente foi fazer aquilo que os americanos chamam de churrasco, hambúrguer e salsicha, mas não é churrasco de verdade, né? Prefiro a picanha, as outras coisas são muito mais gostosas, mas, né, estavam lá, vamos entrosar, né? Então vamos junto. E a gente estava lá brincando, comendo, conversando com os amigos, e a gente pegou uma bola e foi começar a jogar bola. Aí um dos meninos chutou a bola, que ela estava indo em direção direto para o lago, que era pertinho de onde a gente estava. Aí meu pai saiu correndo e foi tentar pegar a bola. Mas meu pai tem uma categoria futebolística assim absurda. Aí ele pisou na bola assim com o pé esquerdo para tentar segurar, só que ele pisou tão forte que ele caiu. Só que quando ele caiu direto com essa mão no chão, e aí quebrou aqui um pedaço do osso, desculpa, aqui no seu braço. E aí quando você está num outro país, sem seguro, sem nada, o negócio é mais complicado, né? Não deu 5 minutos, estavam caminhando os bombeiros lá já, colocando o meu pai dentro e levando para o hospital. E meu pai desesperado: meu Deus, me manda para o Brasil, lá eu tenho plano de saúde, quanto que vai ser essa conta? E estava desesperado, né? E os caras: não, a gente atendeu, agora é até o fim, e não sei o quê. Aí foi direto para o hospital, meu pai nervoso, e levaram para a cirurgia. E meu pai: meu Deus, e agora quanto que vai dar essa conta? Eu não tenho dinheiro. Colocou 2 pinos no braço, teve acompanhamento médico de quase 1 mês depois. E quando ele voltou da cirurgia, ele acordou, ele já perguntou:
gente, eu preciso ir embora, preciso ir embora, não é? Se ficar mais dias aqui nesse quarto de hospital, a coisa vai ficar mais cara, não tem como. Mas Deus tinha prometido para o meu pai que naquele tempo, enquanto ele estava servindo ao Senhor em outro país, Deus estaria com ele em todos os momentos. E aí, ele voltou para casa e ele ficava perguntando todo dia para o hospital: quanto foi, e ninguém falava. Não, estamos calculando. Parecia GPS quando você erra a rota, né? Recalculando, e fica naquela. E ninguém falava nada. Até que aí um dia o hospital mandou a conta. Aí mandou a conta, meu pai chegou em casa assim, abriu um envelope que estava lá o valor. Se eu não me engano, era coisa de $30 mil. Aí meu pai falou assim: meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Eu ganho em real, nem ganho em dólar ainda. Não estava 3 e pouco como está agora, estava um pouquinho menos, mas ainda assim, né? Se tivesse 2 já era 60 mil reais. E aí ele desesperado, não sabia o que fazer, foi conversar no hospital. E o hospital falou: ó, pastor, a gente tem um conselho aqui no hospital, a gente sabe que o senhor está aqui fazendo um trabalho, né? O hospital era um hospital cristão. Em alguns casos, bem raros, o hospital pode até perdoar essa dívida, mas não acontece muito. Ou pode perdoar parte da dívida, algumas coisas assim. Então, meu pai falou: mas eu estou voltando para o Brasil daqui a um mês. E como é que vai ser? Eu não quero deixar esse negócio aí em aberto, né, e tal. Aí o hospital falou assim: não, pastor, vai, deixa um representante, alguém que você conhece aqui, e fica conversando com a gente. A gente voltou para o Brasil e ficou nas conversas. E meu pai orando e lembrando das promessas de Deus, que Deus ia cuidar. Como ele não sabia. Ou ia dar força para trabalhar, ou ia vir uma oferta, ou ia ser um milagre, não sei, né? E aí deu mais ou menos 3 meses depois que a gente estava aqui no Brasil já. Um dia essa senhora lá da igreja que ficou responsável lá nos Estados Unidos para essas conversas, negociações com o hospital, ligou para o meu pai no Skype e começou a conversar com ele. Eu lembro que meu pai chorava e dizia: Deus lembrou da sua promessa. Deus lembrou da sua promessa, porque ela ligou dizendo assim: pastor, o hospital perdoa a dívida toda, você não precisa pagar nada. Esse é o nosso Deus, um Deus que ouve as nossas orações, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. A última lição que eu quero ver contigo aqui essa noite está no versículo 9, que diz: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que te votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. A quarta lição que a gente pode aprender nessa oração de Jonas é que devemos cumprir os votos que fazemos com Deus. Não sei quais são os votos que você já fez com o Senhor, não sei quais foram os momentos que você se comprometeu mais com Ele. Quem sabe em algum dos cultos aqui nessa igreja, numa outra igreja, ou num tempo de devocional, você entendeu de Deus algo diferente e falou assim: não, Deus, eu vou fazer, eu vou cuidar de gente, eu vou discipular, eu vou liderar célula. E aí o TCC entra na frente, outras coisas vão começando a tomar o lugar daquilo que Deus tinha te pedido, ou de um compromisso, ou de um voto que você fez com Deus. E o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e aquilo vira uma memória antiga. E a minha oração é que essa memória antiga hoje volte no seu coração, de um voto que você já fez com Deus, assim como Jonas fez um voto com o Senhor aqui nessa oração. Aqui nessa oração, Jonas, um pouquinho antes do versículo 9, começa a admitir que haviam ídolos na sua vida. Jonas estava muito preocupado, e a razão dele ter fugido da presença de Deus, fugido daquilo que Deus havia pedido para ele fazer, era porque Nínive era uma cidade inimiga, e o que Jonas não entendia era porque Deus queria ter misericórdia de um povo que era inimigo do seu próprio povo. E além disso, para manter o seu próprio status de profeta, que estava um pouquinho mais bem quisto naquele momento, porque Jonas tinha realizado uma profecia para o rei, que quase não acontecia com tanta gente. E Jonas, para um orgulho patriótico, para manter o seu posto, manter a sua posição, foge daquilo que Deus havia pedido ele para fazer. E aquelas coisas começam a se tornar ídolos na vida daquele profeta. E você? Será que também precisa deixar algumas pessoas, algumas coisas que têm se tornado ídolos na sua vida com relação àquilo que Deus já te pediu para fazer, que você ainda não fez? Que
tem impedido você de cumprir aquilo que Deus te pediu? Jonas vai encerrando essa oração, citando, na verdade, o Salmo 66, nos versículos 13 e 14, onde, como salmista, Jonas vai dizer: entrei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. O profeta aqui promete adorar a Deus no seu santo templo, se Deus o livrasse daquele momento difícil. Ele não diz, e não está aqui na Bíblia, mas provavelmente as palavras na promessa que ele fez ao Senhor, entre as promessas, uma delas deveria ser: Deus, se o Senhor me livrar do ventre desse peixe, irei a Nínive, proclamarei a sua mensagem, se tu me deres outra chance. A história de Jonas é muito parecida com a história de muitos aqui, onde Deus é um Deus de uma chance, 2, 3 chances, 4, em alguns casos até mais chances. E Deus é um Deus de quantas chances forem necessárias, para que finalmente você consiga compreender que o que Deus mais quer da tua vida é que você comece ou volte a andar ao lado dele, entendendo e ouvindo a sua voz, e entendendo que não existe lugar melhor de estar do que a sombra do Onipotente. Os votos hoje em dia são coisas que para algumas pessoas são indiferentes. A palavra no nosso tempo, se não tiver nada escrito, às vezes cai em descrédito muito rápido. Nos casamentos evangélicos a gente tem criado uma forma, uma tendência, digamos, de o pessoal tentar expressar o seu sentimento através de um tempo de votos, né? Onde o noivo e a noiva vão expressar um pouquinho daquilo, do sentimento, daquilo que estão vivendo. Se você pensa em fazer, eu te digo, só não faz o espontâneo, escreve primeiro, que é melhor, para você não se perder na hora lá. Tem uns casamentos que o pessoal aí, né, se complica, às vezes escreve, né, você vai ficar emocionado, vai chorar, mas eu já fiz muitos casamentos, já fui em muitos casamentos, já vi votos que foram colocados no papel e foram falados também, que têm se mantido, mas muitos votos ou juras de amor eterno que se perderam facilmente. Por isso, na minha vida, quando eu fui casar juntamente com a minha esposa, no dia do nosso casamento, a gente fez os votos, e lá nos votos eu fiz referência a um dia que eu levei ela num lugar um tanto quanto estranho para um dos primeiros encontros que a gente teve. Não aconselho você a fazer o mesmo. Eu levei ela no cemitério, tá? Super romântico o negócio. Você vai entender já, calma, não precisa ficar julgando. Ô, pastor, que negócio é esse? Não, calma, tá? Porque, na verdade, um exemplo que eu tenho muito forte de romance ou de casamento era o casamento do meu pai e da minha mãe, que infelizmente faleceu já há mais de 15 anos. E aí, eu levei ela naquele cemitério porque na lápide onde está enterrada a minha mãe, meu pai colocou lá as informações básicas, o nome, data de nascimento, de falecimento, coisas normais, mas junto ele pediu para colocar uma frase: o amor da minha vida. E eu pude aprender desde pequeno, vendo os meus pais no casamento, naquela situação tão difícil, de que os votos e a nossa palavra são coisas muito sérias. E se você fala alguma coisa, cumpra aquilo que você fala, principalmente com relação a coisas como essas. E aí, eu comecei a fazer os votos para minha esposa, lembrando daquele dia, daquele momento, e dizendo: o voto que eu quero fazer contigo é o mesmo que meu pai fez com a minha mãe, e que aquele dia eu te levei no cemitério para ver. Tinha que falar, foi a verdade, né? Fazer o quê, né? Podia ser num cruzeiro, sei lá, mas não foi, né? E eu quero dizer para você que eu quero me comprometer que você seja o amor da minha vida. E quanto a você, quais são as promessas que você já fez para Deus que você ainda não cumpriu? Quais são os votos que você já fez com Deus, mas ainda não aconteceram? O que foi que Deus já te pediu ou já te falou que você continua fugindo, ou colocando ídolos ou novas coisas na frente dessas áreas? Deus te pediu e você se comprometeu
com ele queria fazer, quem sabe discipular alguém, liderar uma célula, cuidar de gente. Não sei. Quais foram os compromissos? Quem sabe Deus tem te chamado para o ministério e você está por muito tempo fugindo, como eu fugi por muito tempo. Porque eu sou filho de pastor e sei que é difícil. Sabe, aqui nessa história, após a sua oração, após os 3 dias, após a oração de Jonas, e esses 3 dias e 3 noites, Jonas é lançado à praia, e lá naquela praia, ele, todo machucado pelos sucos gástricos daquele peixe, começa a andar por aquela cidade de Nínive, pregando o evangelho e pregando o arrependimento. Aquela cidade inteira se arrepende e se rende aos pés do Senhor. Apesar de ter fugido, o profeta teve uma segunda chance, assim como eu e você também temos uma segunda, terceira ou quem sabe mais chances. E séculos depois desse acontecimento, Jonas ele é citado inclusive por Jesus em 2 ocasiões. Jonas torna-se um sinal para o povo judeu, para que o povo judeu também, assim como a cidade de Nínive fez, voltasse os seus olhos para o Senhor. Baixa a cabeça um pouquinho, a gente está encerrando esse tempo. Queria te fazer um desafio hoje, talvez um pouco diferente. Queria que nesse tempo você tentasse lembrar de algum voto ou de algo que Deus te pediu para fazer que você não fez ainda. Quem sabe você veio para cá, mesmo na igreja, mas continua tentando fugir daquilo que Deus te pediu, assim como Jonas tentou fugir por tanto tempo. E se Deus está te pedindo ou te relembrando algo que Ele já pediu, queria pedir para você ficar de pé no lugar que você está. Eu quero orar pela tua vida, porque eu sei que a gente precisamos ser homens e mulheres de palavra, mas sair daqui e realizar aquilo que Deus já te pediu também não vai ser fácil. Eu quero orar contigo e pedir para Deus renovar a tua força, as tuas esperanças, e você conseguir realizar aquilo que te pediu para você fazer. Chega de deixar para depois, para amanhã, semana que vem, ano que vem, chega. Deus falou contigo, eu sei que Deus falou com mais gente aqui, pode ficar de pé no lugar que você está. Deixa para depois não. Não é comigo os votos, é com Deus. O que Deus te pediu para fazer já que você não fez? Quais são os votos que você conversou e Deus falou com você num outro culto, num outro momento, em casa, e Deus pediu, faz isso, faz aquilo, e você não fez ainda? Não precisa ter vergonha, é a segunda chance, assim como Jonas teve também. Quem sabe a terceira, a quarta, não tem problema. Se Deus falou contigo, fica de pé no lugar que você está. Eu quero orar junto contigo e a gente vai encerrar esse culto daqui a pouquinho, para que você também consiga cumprir os votos que você já fez com o Senhor. E quem sabe você veio para cá hoje também e ouviu essa mensagem de um profeta fujão, de uma história que as crianças que crescem no lar cristão ou conhecem um pouquinho mais da Bíblia, é uma das que eles mais gostam, e quem sabe você já tinha até escutado essa história, mas nessa noite você começou a perceber algumas coisas diferentes, que no seu coração você começou a perceber que Deus pode sim ouvir a tua oração, e Deus está ouvindo aquilo que passa na tua cabeça nesse exato momento. E nessa noite, se entender essa mensagem de que Deus escuta a tua oração e Ele quer falar contigo, ter um relacionamento diário contigo, porque um dia Ele mandou seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você, e levar sobre os seus ombros o pecado de cada um de nós aqui, do mundo todo, e através de Jesus eu e você pudéssemos ter novamente um livre acesso ao Pai, e as nossas orações chegassem a Ele como uma conversa que eu possa ter junto contigo. Se nessa noite você quer convidar esse Jesus que transforma vidas, dá outras chances para cada um de nós, vou pedir para você levantar a mão no lugar onde você está. Eu quero orar pela tua vida, porque um dia eu fiz isso e Deus transformou minha vida de uma maneira tremenda. Onde você está agora nesse tempo, enquanto a gente está terminando esse culto já, levanta a mão onde você está e eu quero orar por você. Amém? Mais alguém? Amém, 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 gente, amém. Deus falou contigo, não deixa para depois não, levanta a mão onde você está, a gente quer orar junto, quer te ajudar a dar os próximos passos, porque não tem nada melhor
do que está à sombra do Onipotente. Mais alguém, gente? Que Deus falou? Amém, amém. Vocês ali atrás, eu vi também. Amém, amém, gente. Mais alguém? E hoje é o dia de orar e fazer a oração que vem das profundezas do teu coração, do tema dessa mensagem, das orações das profundezas. Amém, amém, amém. Você que levantou a tua mão, eu vou pedir um negócio um pouquinho maior para você. Não quero que você fique constrangido nem nada, mas eu vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero orar junto contigo. Aqui na frente, a gente vai encerrar esse culto juntos. Eu quero pedir ajuda aí de alguns líderes de célula que possam vir juntos aqui com a gente, para orar com essas pessoas. A gente tem um tempo juntos aqui também. Pode vir para cá, vem aqui embaixo, aqui, a gente vai orar juntos. Você que levantou a mão, se você veio com um amigo, com alguém, traz a pessoa junto, não tem problema, tá? Fica tranquilo. E você que é líder de célula, vem para cá me ajudar também a abraçar essa galera. A gente está junto com esse pessoal e orar com cada um deles também, tá? Pode ir vindo para cá, pode ir vindo. E a gente já vai orar juntos aí. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Massa. Pode chegando, pode chegando. Pode ir vindo. Tem mais gente aí. Vem chegando. E aí aqui a gente vai orar e a gente vai terminar esse culto também. Amém, gente? Vamos orar? Você que veio aqui na frente querendo convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, eu vou pedir para você repetir essa oração comigo, tá? E depois vou pedir para esse líder de célula, a galera que está aqui, orar junto contigo, e eles vão te ajudar para os próximos passos. Se você quiser conhecer um pouco mais da Bíblia, ele vai indicar uma pessoa para andar contigo, ou participar, quem sabe, de uma célula, de algum processo diferente da igreja também, tá bom? Repete comigo essa oração, você que está aqui fazendo esse compromisso com Jesus nesse tempo. Deus, eu quero hoje convidar o Senhor para fazer parte da minha vida. Eu me arrependo pelos meus pecados. E eu quero pedir, Deus, escreve meu nome no livro da vida, que o Senhor faça morada no meu coração e que eu possa caminhar contigo todos os dias da minha vida. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vou pedir para a pessoa que está junto contigo orar junto contigo nesse tempo e te ajudar nesses próximos passos de caminhada. Se não tem ninguém junto contigo, levanta a mão onde você está e um líder de célula vai ver e vai chegar junto contigo aí para orar com você também e te ajudar nesse tempo. Você que está em pé, deixa eu orar contigo também. A gente vai passar para o final do culto e para a ceia que a gente tem daqui a pouquinho também. Deus, eu quero te agradecer por esse culto, por esse tempo que a gente pôde ter na tua presença, pelos batismos, pelos louvores, e porque o Senhor continua ouvindo as nossas orações e está preocupado em saber aquilo que passa dentro da nossa mente, Pai. Quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão à frente, convidando o Senhor para fazer parte das suas vidas e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas eu quero também pedir, Deus, fortalece os meus irmãos que estão em pé, Deus, aqui na plateia, pedindo, Deus, me ajuda a cumprir os votos que eu fiz contigo, me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor um dia me pediu e eu ainda não consegui fazer, Deus. Fortalece, Deus, me capacita, porque sozinho eu não consigo. Deus, capacita os teus servos, Deus, que hoje seja um marco na vida de cada um deles, eles saiam daqui com a cabeça focada, se for para cuidar de gente, discipular, abrir uma célula, que essa semana cada um deles já comece a cumprir os votos que fizeram contigo. Tem gente aqui que ficou de pé, porque o Senhor falou com relação ao ministério, que o Senhor chamou há muito tempo atrás, e nada tem acontecido. Renova de volta o chamado dos teus servos, Pai, e os ajuda a cumprir tudo aquilo que o Senhor chamou a cada um deles, Pai. Fortalece os meus irmãos, Deus, e continua conosco durante o restante desse culto, Pai. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém? Você que está ali na plateia pode sentar, e você que está aqui na frente, se alguém está orando contigo ainda, continua orando, não tem problema, tá? Queria chamar o pastor Tiago para ajudar a gente aqui também. A gente vai ter um tempo agora da ceia do Senhor. Queria chamar o pastor Tiago está vindo já ali, para realizar junto conosco aqui a ceia. Nós não acreditamos na ceia onde o pão ou o suco de uva ou o vinho se tornam ou são o corpo e o sangue de Jesus, mas nós acreditamos na ceia do Senhor como um memorial, onde relembramos o sacrifício de Cristo, um dia que Ele fez por cada um de nós na cruz, e dessa forma, como um memorial ao Senhor, lembramos desse sacrifício e aguardamos a volta do Senhor nas nossas vidas. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus.